Mesa Redonda Especial. Progresso e sustentabilidade na cidade. Não, vamos pro Roberto. Voltamos com o debate sobre a revisão do plano diretor de Natal. Guga, você quer falar, Guga? Quero, tô aqui. Todo mundo tá aqui pra falar, né, gente? Vamos falar um de cada vez. Peraí, Roberto, tenha calma. Aqui estão nos estudos da Rádio Cidade os profissionais que conduzem esse debate hoje, professor Rubens Ramos, a arquiteta Sofia Mota, Roberto Medeiros, jornalista que faz comigo aqui o Bom Dia Está todo dia, e o empresário e engenheiro Carlos Augusto Medeiros, o Guga Medeiros. E os nossos convidados de agora, Geni Formiga, uma especialista conhecidíssima e consagrada aqui em Natal e no sistema de saneamento no país, sobre a área e a visão, o conhecimento que ela tem sobre saneamento. Eu conheço o Geni desde quando eu ia na casa dela, ela tinha cabelo preto. Faz um tempinho. E o professor Manuel Lucas, hein? Tá pintando o cabelo. E o professor... Tá pintando de branco, né, Geni? E também aqui o professor Manuel Lucas, da Universidade Federal, que ele nem se lembra de mim, mas eu conheci ele quando eu era da FUNPEC. Da FUNPEC, não, eu... Danado, né? Eu era técnico de nível superior da FUNPEC, foi da Universidade também. Depois eu fui trabalhar lá com o Paulo Valdemiro, Paulo Tarso Teixeira Ferreira, uma turma grande lá, o Civeras antes, depois a Luiz Machado. Civeras, eu me lembro de você lá no tempo de... O Civeras faz um certo tempo, né? Meninão. Eu era estudante, né? Verdade. É estudante? Era. Cabelo comprido e tal. E aí o seguinte, vamos retomar o debate agora, passando a palavra para Roberto Medeiros, que vai falar diretamente com o professor Manuel Lucas. No bloco anterior eu estava dizendo que a gente precisa acabar com as falácias que existem e que as pessoas às vezes acabam sendo iludidas por assuntos que são colocados de uma forma equivocada. Então, assim, a gente sempre ouviu falar, muita gente diz, olha, se construir é difícil, a cidade vai esquentar, a gente vai ter problemas sérios com a cidade, porque ela vai ficar super adensada, e a gente sabe que não é bem assim. E o professor Manuel Lucas, certo? Que é não só especialista, mas é uma pessoa que acompanha plano diretor de muito tempo e que sempre trabalhou com a visão de que plano diretor começa com saúde. Eu queria que ele fizesse uma explanação agora sobre essa situação de como deve ser a questão da verticalização, a questão da saúde pública e a questão do conforto para quem tem essa visão e sabe o que é que pode ser feito para que Natal realmente melhore e passe a ser ocupada como deveria ser. A gente já falou aqui da região leste, que está hoje totalmente desabitada e que poderia estar, até com a infraestrutura que tem lá, poderia estar numa situação totalmente diferente. Professor. Bom dia a todos. Primeiro, isso que o Roberto colocou. Eu sou um sanitarista que eu sempre olho para o bem-estar social da população. Ou seja, a saúde pública tem que estar em primeiro lugar em tudo. Então, a cidade é o espaço. É ali onde nós vamos viver. É ali onde você tem que ter aquele espaço de conforto e que facilite a questão da saúde pública. E nisso às vezes eu brinco com meus colegas e digo que eu sou hipócrita, mas na realidade eu sou um hipocrático, seria isso, né? Porque Hipócrates foi o filósofo da cidade, né? E ele pensou a cidade do ponto de vista da saúde. Ele era médico, além de filósofo e, né, de toda a sabedoria que ele tinha, né? Então ele pensou a cidade grega. E até hoje nós esquecemos os ensinamentos de Hipócrates. Então ele já dizia, olha, o hospital você põe na parte mais alta da cidade, e não é por acaso que Januário 5 já... Por que mais alto, Anel? Exatamente por a questão da ventilação, do arejamento. Esse é o problema. Quer dizer que o prédio alto não impede a ventilação, não? Ventilado. Pois é. Isso aqui não só ventilado como o ar mais puro. O ar mais alto é o ar mais fresco e mais puro. Professor Manuel Lucas, a gente falou sobre isso aqui outro dia. E o prédio puxa o ar mais puro e mais fresco para baixo. Isso, aí é o tema que nós vamos abordar. Nós falamos sobre isso aqui outro dia e eu fui abordado por uma pessoa do ramo da arquitetura aí, dizendo que era um absurdo, porque aquilo não era uma verdade. Essa discussão
foi que o professor fez aqui, ele licitou inclusive, faz uns 15 dias, talvez um pouquinho mais. Sim. E uma arquiteta me abordou sobre dizendo que era mentira isso. Então ela vai discutir mecânica dos fluidos comigo, que é a dinâmica dos fluidos. Se topar... dos fluidos, o ar é um fluido, né? E o ar é um fluido e a gente tem que estudar a dinâmica dos fluidos e como é que ela se comporta, né? Física. Então por que todo mundo fala no crime de montanha? Tem a ver com isso, é a mesma coisa. Bom, mas dando continuidade à questão do meio urbano, da verticalização e da saúde pública. As pessoas não sabem que viajam para a Europa e chegam em Madrid, Roma, Paris, Barcelona, as grandes cidades europeias, e vê que todas elas têm uma altura em torno de 10, no máximo 15 andares. Barcelona hoje permite até 15 andares. Aí a pessoa diz, mas a cidade fica feia, aquela coisa, tudo na mesma altura. Se você tomar uma visada de uma cidade dessa, é aquela coisa muito plana. Eu não falo do centro, eu falo de todos os bairros. Se você olhar, inclusive não são bonitos, são feios. As cidades europeias são feias. Agora, por quê? Tudo junto, né? Alguém queria me fazer uma pergunta, por quê? E por que que eles só chegam até esses andares, até aquele máximo de 15 andares, mas ocupam todo o espaço? Exatamente por conta de uma coisa que tem a ver com saúde pública. Água. É proibido reservatório. Caixa d'água não existe isso. É um mal para a saúde pública, é o reservatório. Agora, o que é que eles fazem? Eles têm uma rede que põe água até a pressão mínima, gente. Agora vou aqui conversar com nossa amiga da Caerne. A pressão mínima lá é algumas cidades 40 metros, outras 50 metros coluna de água. Ou seja, a água da rede pública chega até o 15º andar. Detalhe importante isso aí. 50 metros de MCA, com certeza chega lá. É muita coisa. Aí é proibido. Você não... econômico, né? Todo mundo com a sua caixa d'água é econômico. Mas aí não falando isso, porque é um tema que, né, gente? A gente poderia falar o dia todinho aqui sobre a questão da saúde pública e a caixa d'água. Mas nós não conseguimos isso aqui. Mas tudo bem. Essa cultura do Brasil vem de onde? Hein? Essa cultura nossa de ter caixa d'água vem de onde? Isso vem da questão da deficiência de infraestrutura que sempre foi tanto que o Brasil, quando eu era estudante de engenharia e Geni também, eu tô falando de 40 anos atrás. No nosso caso, o prédio tem a cisterna e a caixa d'água. Exatamente. 2 reservatórios, né? São dois riscos enormes. Aumentando o risco de... Do ponto de vista sanitário. Contaminação. Pra vocês terem uma ideia, quando nós estudamos engenharia, eu e Geni, que somos um pouco decanos aqui na história, um dia desse. A pressão mínima pela legislação brasileira era 15 metros de coluna d'água. Hoje é 10. Baixou para 10? Foi baixando. Faz anos que baixou para 10. Quer dizer, entenda. É uma casa. Aí... mas é o inverso que se faz na Europa, então. Em Barcelona. Totalmente. Essa informação é importantíssima. Eu vou querer dar ao nosso ouvinte mais clareza. O que o professor Manuel Lucas está dizendo é o seguinte: em Barcelona, os edifícios têm até no máximo 15 andares de altura, porque lá não tem caixa d'água. É proibido. A pressão da água natural, ela chega até 15 pavimentos. Então, como eles entendem que caixa d'água cria uma possibilidade de contaminação, é uma fonte de contaminação, eles não usam caixa d'água, diferentemente de nós. E por isso que os prédios lá têm a altura máxima de 15 metros, de 15 andares. Só para que você perceba como nós estamos em todos os aspectos, a gente pensa na contramão. Os edifícios daqui tem, como falou o professor Rubens, nós temos cisternas e caixas d'água, ou seja, duas possibilidades de contaminação e de interferência na... mosquitos, criação de Mas aí vamos para a verticalização que eu defendo, do ponto de vista dos outros fatores que influem na saúde pública, que são os vetores. Perfeito. Esses são os principais. Vamos, os vetores são dengue, rato, barata, mosca, mosquito. Só fala desses 4. Sim. Vamos ficar desses 4. Que são os condutores. Vetor é uma coisa que conduz. Então, os vetores. Ratos, baratas. Exatamente. Mosquitos. Os vetores que nós conhecemos são os micro-organismos. Quer dizer, aliás, os agentes. São os agentes que conduzem os micro-organismos, as bactérias e os vírus e tal. Aí você fala de rato, barata, mosca, mosquito. O rato, por sua vez, outra coisa, né, Geni? Vai me ajudando e você pode fazer a sua inserção também. O rato vem a leptospirose, peste bubônica e outras coisas. Então, o rato ele não sobe 10 andares, sobe? Não, o rato, se ele chegar no primeiro andar, o cara já dá um chute e ele vai embora. Não, no térreo mesmo ele é... Se ele entrar na elevador. Não, a barata também não tem. Agora, veja bem. Aí, falando nisso, o Brasil tem uma matriz, ou vamos dizer, uma pirâmide que é completamente invertida.
O pobre mora na horizontal. O mais abastado mora na vertical. Está tudo errado, deveria ser o contrário, porque quem pode morar na horizontal. E nós Mora temos em aqui casas exemplos. grandes, né? Sim, nós temos aqui exemplos de Quem tem recurso para viabilizar o controle. o controle, porque quem pode, você pode ter um condomínio, como aqui tem muitos condomínios de alto luxo, né? Tudo é muito bom. Ali sim, a pessoa que é rica pode, porque ele tem as condições. Aquilo é caro, você manter carro, mas você tem as condições de manter aquilo de forma saudável. Agora, veja, aí eu vou falar como é que o pobre mora. Numa urbanização bem, vamos dizer assim, sofrível. As casas conjugadas, sem infraestrutura, né, Geni? E aí, a proliferação dos vetores é assim, violentíssima. Um rato, meu amigo, se você botar fizer uma detratação na sua casa, bobagem, ele vai pra... O rato é barato, não sei o quê. Ele vai pro vizinho, do vizinho ele pula pro outro, porque ali tá tudo conjugado. Então, essa que é uma massa que é terrível para a saúde pública. Então, outra, até o ar que se respira ali é uma espécie de miasma. É quase miasmático. O que é miasma? O miasma esse é um termo antigo, né? Isso, hein? O miasma acabou no século, em metade do século XIX, quando apareceu o Pasteur, os grandes estudiosos da microbiologia. Porque até então achava-se que as pessoas morriam pelo que elas respiravam. Se alguma coisa está cheirando mal, pode causar a doença e a morte. Mas não, eram os micro-organismos, as bactérias e os vírus, mas não se sabia. Então chamava-se miasma. Se uma coisa estava fedendo, opa, eu estou fora disso. E eu vou adoecer por isso. As pessoas tomavam água totalmente contaminada, mas a água estava como que cristalina, mas ali estava totalmente cheia de bactérias e vírus, e as pessoas morriam porque não sabiam. O grande avanço foi a partir da metade do... Em resumo, um prédio, você no térreo consegue controlar, né, os vetores, né, o rato, para que eles não subam no prédio. Você controla a entrada. 20 casas empilhadas, que é um prédio de 20 pavimentos, você em controla os 20. Controla os 20. E aí, se você tiver na horizontal, e divide o custo por 20. Não, resolve uma vez só. E 20 casas na horizontal, se cuidar de uma, as 19 outras... São 20 problemas. E esse rato para subir tem que se identificar na portaria. O problema é esse. O rato para subir tem que se identificar na portaria. Tocar lá e tal, não deixa entrar. Além do mais, né? Não, você proíbe que ele entre, por favor. Então, o primeiro lugar, do ponto de vista da saúde pública, é esse. Porque você evitou que é o caso da Europa, você evitou aquele agente contaminador, que são os vetores, que nós chamamos, meio caminho andado. Certo? Então, veja como começa a facilitar a vida do cidadão e dos governos. Porque saúde pública é caro. Gente, saúde pública é caro. Esse foco que o professor Manuel Lucas está dando é completamente diferente. A gente dá um foco mais sempre no aspecto econômico, no aspecto da ideológica, é um foco de saúde pública, ou seja, até por inteligência, a gente deveria mudar. Eu queria que Sofia Manuel. Pensando em sedentarismo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu democratizar aqui. Eu queria que Sofia fizesse essa pergunta. Vamos lá. Pra Geni Formiga. Porque Geni começa a me ajudar. A gente trouxe Geni, ela chegou aqui bem cedinho. Agora não deixamos falar dos ventos depois, hein, Roberto? Vamos falar sobre os ventos. Puxar os ventos. Vamos deixar os nossos ventos alisos depois. Mas Geni, vamos lá, minha amiga. Ventos alisos no cabelo das mulheres, elas não gostam muito. Geni, que é diretora da CAERN, né, Geni? Sempre no debate sobre as cidades mais compactas, sobre compactar Natal, ter uma densidade adequada, sempre a gente escuta o discurso de que não é possível porque a gente tem que esperar a CAERN, porque a CAERN tem que prover o esgotamento. Não seria o contrário, Geni? Não seria a CAERN que deveria seguir o planejamento urbano de Natal? Com certeza. Primeiro, bom dia, né? Parabéns aí pela iniciativa, achei maravilhoso. Obrigado, Geni. Estar participando. A Rádio Cidade agradece. Vocês estão de parabéns. Bom, realmente é a CAERN que tem que correr atrás, ela que tem que ir na frente até com a infraestrutura. A gente, há muito tempo, quando Natal começou a implantação do sistema de esgoto, foi na década de 40, houve uma ampliação em 67 e isso ficou parado até a década de 80. Então, foi muito tempo para que houvesse investimento na cidade. A cidade foi crescendo e a infraestrutura não foi acompanhando. A única preocupação era na parte de água, porque ninguém vive sem água, mas a parte de esgotamento sanitário sempre foi relegado a último plano, como também o resíduo sólido, que também é outra vertente importante, né, que tem que acompanhar o crescimento da cidade. Mas assim, hoje a gente tem a possibilidade de colocar na cidade uma infraestrutura que pode atender 100% da cidade.
com as redes, com as estações de elevatório, ramais, as estações de tratamento. Quando a gente fez esse projeto, a gente fez com uma amplitude para 20 anos para frente. Então, até 1932, as redes, do jeito que a gente projetou, elas vão estar atendendo muito bem. 2032. 2032, né? Que é 20 anos para frente, porque a gente fez isso em 2012, certo? E tem 20 anos de vida útil. Mas assim, o fato da estrutura estar instalada não impede que a gente faça melhorias para que ela possa receber uma vazão maior de esgoto. A gente tem vários caminhos. Pode aproveitar o coletor que está lá e colocar mais assim, bombeamento para que o esgoto passe mais rápido na rede, passe numa quantidade maior, tudo isso é possível. É claro que tem um limite, mas assim, as estações de tratamento, até como o Aldo falou aqui, elas vão atender uma população de até 1.600.000, quer dizer, daqui que essa população alcance isso aí, a gente vai ter possibilidade de ter estudos e projetos para ampliar o sistema. Não é uma coisa fácil, porque a grande dificuldade é a questão do recurso financeiro para se fazer obras de grande esgoto. E assim, como nunca se deu a devida importância a se ter o sistema de esgoto nas cidades, elas iam crescendo sem essa infraestrutura acompanhar. Isso aí tem dado, de alguma forma, um prejuízo para o desenvolvimento da cidade, e até principalmente, como o professor disse, a saúde pública, que é o principal. Eu quero fazer uma pergunta só sobre essa questão, bem simplesinha. Quando Natal estará 100% saneada, com tudo interligado, tudo funcionando, tudo? A gente dizer o seguinte, tem saneamento aqui em São Vale, eu tenho uns amigos que estão estudando aqui agora, que moram em São Vale, casa bacana, rua na areia, e a prefeitura diz que não pode pavimentar porque não tem saneamento e por aí vai. E primeiro tem que fazer a rede de esgoto para depois fazer a pavimentação. Mas assim, a parte de rede é a parte que está mais avançada, e até a gente já parou um pouco, porque a gente está avançando na questão da estação de tratamento. As estações de tratamento, a gente tem uma programação, porque infelizmente quando a gente faz uma previsão, a gente faz contando que todas as coisas vão... Os recursos chegam na hora certa. Recursos, Tradução. liberações, porque assim, como você vai atuar em praticamente toda a cidade, você mexe com muita coisa na cidade. Então, por exemplo, lá na Zona Norte, teve uma época que a gente tinha 32 frentes de trabalho nas redes. Então, você tinha 32 interrupções do trânsito. A gente não pode interromper sem haver um acordo com o município. E nesse sentido a gente teve um apoio muito grande do município, através da Secretaria de Transporte, que assim, liberava o máximo possível, desviava trânsito e não impediu que a gente fizesse as coisas. Mas além disso a gente tem travessias, que aí depende do DENIT, depende do DR. Mudança, qualquer ajuste no projeto, a gente tem que renovar a licença, aí depende do IDEMA. E assim vai. A gente depende de muitos órgãos. E assim, você faz o cronograma e aqui e acolá tem uma interrupção, aí você tem que diminuir o ritmo da obra. A gente teve que destratar já 2 contratos das redes para poder a gente acelerar com a parte de tratamento. Amiga, me permita uma pergunta. Faltou só uma coisa. Só para encerrar rapidinho. Quando é que nós nataleses vamos desfrutar? Vamos já da cidade saneada. Justificando porque que a gente avançou. Eu entendi. Então, a gente está trabalhando para entregar pelo menos 1 ou 2 módulos de cada estação e elas começarem a receber as ligações das redes que já estão prontas. Certo. E isso, no caso da Zona Norte... Esse módulo quer dizer o quê? Quantas pessoas? Quantos habitantes? Não, de grandeza? 100 mil, 200 mil, 500 mil? Mais ou menos isso. É muito mais do que isso. Não é só isso, Capacidade de tratamento? Cada módulo ele vai receber em torno de 250 litros por segundo. Então, se você imaginar que toda a estrutura, vamos dizer, 2.100, vai atender 1.600.000, aí é 10%. Então, é 160 mil cada módulo, pelo menos. Certo? Então, 2 módulos serão... É um número bem... Assim, senhor de grandeza. Mas, Geni, então, dá licença. Só faltou um detalhe. A pergunta, ela não respondeu a minha pergunta ainda. Porque eu também quero fazer uma pergunta importante. Tenha calma, professor. Zona Norte está mais adiantada. A gente está trabalhando para o primeiro módulo botar para funcionar em julho de 2020. E Zona Sul em julho de 2021 ou dezembro de julho de 2021. Então o segundo módulo Zona Norte em 2021 também? Os 2 primeiros módulos, sim. Zona Norte. Zona Norte. Então a Zona Norte inteira vai estar atendida. Ligar todo mundo que já está com a rede pronta. Então, se você começar uma obra hoje,
24 meses. Em qualquer de lugar da obra. cidade você vai estar com. Mais A ou Caerne vai menos, atender você. Isso aí. Mas Rubem está desse lado. É a Algo pergunta que eu queria dramático. fazer a Geni. Sim. Geni, porque quando nós fazemos o planejamento de uma rede coletora, nós temos que levar em conta a densidade. O que foi levado em conta é a do plano diretor de hoje ou a projeção futura? Porque geralmente se faz. Porque veja, Rubens, a gente fala em verticalização. A rede de saneamento, a rede aliás, coletora de esgoto, ela pode ter sido, não pode ter sido, deve ser preparada para isso, mas se não foi, vai trazer um problema seríssimo. Por isso que eu pergunto agora, A gente- Geni, e foi baseado em quê? A gente considerou, claro, os índices que estão Que estão aí? diretor. Mas, como você sabe, quando a gente menciona, aí a gente tem aqueles fatores de segurança de 1,2, 1,5, que aí... Que às vezes consegue dobrar, vamos. O que é que está acontecendo hoje, assim, para que o pessoal tenha uma segurança com relação à ocupação, o adensamento? Todas as medidas como o Aldo falou, a gente trabalha com bacia de esgotamento, mas assim, o município trabalha com bairro. Então a gente está fazendo uma adequação, tipo, bairro tal vai poder ter tanto de população, para poder fazer a conta tais para frente, de imediato com o sistema que está aí. Mas isso não impede que a gente possa melhorar e aumentar a capacidade de recebimento. Mas aí vem aquele problema, vamos quebrar a rua, depois daqui a 5 anos, vamos quebrar a rua para não sei o quê, para reforçar a rede. Até 2032 não pretendemos quebrar a rua. Pois é. Aí onde está? Então é uma limitação para verticalização agora. Não, professor, eu discordo. Tem Não? que aumentar as estações elevatórias. Só vamos quebrar a rua daqui, sei lá. Porque, veja, o cálculo... Na verdade, a gente não sabe quando é que vai ter 100% saneado. Mas ó, o cálculo da CAERN foi baseado no plano diretor atual, né? Atual. Por exemplo, que prevê, por exemplo, em Tirol-Petrópolis um adensamento de 3 vezes e meia a área do terreno. Só que na prática isso não chega nem a 10%. Então, se ele está considerando 100% do plano diretor atual, nós temos aí Tem pano pra manga, muito pano para manga. Muito mais de 20 anos de desenvolvimento. Vamos para 32 então. Mas vamos ter. A gente pode lembrar um caso que aconteceu em Ponta Negra. Em Ponta Negra, quando na época o Prodetur conseguiu recursos, através da Secretaria de Turismo, foi feito um projeto, que a CAERN foi quem fez, para implantar o sistema de esgoto. A gente acabou de implantar. Tinha havido uma mudança total em todos os índices. E aí começou a gente a ter problema. Quer dizer, hoje a gente tem problema? Não. A rede continuaram as mesmas, professor. A gente só mexeu na questão das elevatórias. E a gente está conseguindo Uma pergunta, então, isso você vê alguma acontece. dificuldade, por exemplo, a gente aumentar o adensamento de edifícios ao longo da Cleide de Moraes, Salgado Filho, Roberto Freire? Quer dizer, essa rede que está hoje instalada, tem alguma dificuldade em receber um aumento da edificação? Não, ela tem um limite que está previsto em projeto, que isso a gente está repassando para o pessoal para ter uma ideia de quanto pode adensar. Sim. Mas a gente já alertando que se houver necessidade de a mais, ainda tem possibilidade da gente aumentar. Sim. É claro que também se aumentar É possível ter muito mais. Não, não é tão rápido também, né? Não vai brotar prédio, entendeu? Isso né? é uma coisa do que nada. com o tempo se consegue alcançar. Então você acha Não é que nesse momento não seria uma restrição? Não. A princípio. A capacidade CAERN, física da ela tubulação que está lá. Não apresenta nenhuma receber restrição com um relação acréscimo. a isso, não. E assim, estamos colocando todos os dados à disposição, os cálculos que forem necessários. E como a gente ainda está construindo, se houver alguma mudança que a gente já Tem um contrato ainda em vigor, né? Ainda estamos agora fazendo uma nova licitação para fazer todas as outras estações elevatórias. E alguma coisa a gente ainda pode adequar, se for necessário. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Sob a ótica da CAERN, há concordância a favor com a ocupação dos eixos como vetor de desenvolvimento das cidades, a ocupação, o adensamento? Não. Inclusive, assim, para a CAERN, eu vou falar da parte de financeira. Me refiro à parte... Não, mas eu vou falar de uma parte que é... Por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho uma ligação. Certo. O valor que a CAERN está arrecadando. Certo. Se tiver um prédio com 10 apartamentos, ou 20, ou 50... Arrecada 10 vezes mais. com a mesma ligação. Certo. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista de finança, de arrecadação, faturamento e arrecadação para a CAERN, não é ruim. É mais barato. Tanto a entrega da água como o recebimento do esgoto, que é outra fonte. Agora, eu queria falar um ponto que o professor Pra falou, cidade. que é a questão das caixas d'água. Por que a gente tem caixa d'água no Brasil, né? Porque não é só no Rio Grande do Norte. Porque não existe
aquele atendimento de 24 horas. Então, as pessoas, de alguma forma, ela tem que armazenar água para poder ela contar com essa água. Estou falando das casas. Nos edifícios, no início, a gente tinha uma pressão que era suficiente. Muitas vezes os prédios nem precisavam de cisterna, nem caixa d'água. Não precisava, né? Alguns prédios aqui não precisavam. Mas, assim, a gente mesmo orienta a questão da lavagem da caixa d'água. Eu moro num condomínio que eu quero até parabenizar o síndico, porque ele é muito criterioso. Então diga o nome dele aí, já que vai fazer uma homenagem, pra gente saber quem é. Medeiros. Todo mundo quer ter um síndico como você, Medeiros. Pois é. Todo mundo quer um síndico assim. Ele é altamente cuidadoso. Toda a diretoria lá do condomínio tem esse cuidado, assim, de lavar regularmente a caixa d'água. Tem apartamento à venda, não? Mas a individualidade não faz. A individualidade não faz essa lavagem. Só para vocês terem uma ideia, a água que a Caerne entrega, ela é dentro dos padrões que tem que ser entregue. E assim, ele tem um cuidado, para vocês verem, de pegar a análise da água que a Caerne entrega e analisa a água que está saindo da caixa d'água, para ver se a caixa está limpa, entendeu? Se ele tem que antecipar a lavagem, tudo isso. Quer dizer, também, mais ou menos o que falou Manuel Lucas. Um reservatório, uma caixa d'água é cuidada para 20, 40, 50 unidades no prédio, né? É diferente da as individual. Espalhadas é impraticável isso. Outra coisa que eu falo muito hoje, Rubens, é o seguinte: as pessoas não tomam água da Caerne. A água da Caerne hoje é tão boa como água mineral. Sim. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos, Geni. E foi comprovado, olha, repetimos inclusive, água de boa qualidade. Aí as pessoas dizem, mas aqui, acolá, a gente tem um problema aqui. O problema é a sua caixa. Porque não lava. Perfeito. E a caixa vai. Viu, Geni, como nós sabemos, por mais que a Caerne envie uma água boa, mas vai ficando um pouquinho de matéria orgânica dia a dia. Depois de um ano, você tem um lodo que é matéria orgânica. Um belo dia, por uma questão operacional, e aí não é culpa de Caerne, não. Isso em todo lugar do mundo tem. Um belo dia, tem um problema operacional, chega uma água contaminada, aí ela encontra comida, as bactérias encontram comida ali no reservatório, ora, se proliferam, você tem um problema. Mais uma vez, o papo está espetacular, mas o tempo urge, a gente precisa fazer um intervalo. Eu recebi aqui, professor Manuel Lucas. Gente, teria um minuto não para falar? Tenho. Os ventos. Vamos falar dos ventos aí. Vamos lá, professor. Ainda dá para falar dos ventos? Vamos prorrogar um pouquinho. Os prédios são uma boa ideia para... Claro, veja, interessante, é um estudo que eu comecei estudando Pilares de Ponte 76, na minha tese de mestrado, naquele tempo chamava tese. E eu já tinha um conhecimento de que... 40 anos atrás, exatamente. Eu estudei, publiquei esse trabalho e depois comecei a ver isso em outros fenômenos. Tipo, você tem aqui uma duna, aí você tem umas estacazinhas. Você pode olhar o pé da estaca que está lá um buraquinho. Um buraco. A mesma coisa, se você põe um edifício, aí isso é o quê? O que a gente chama de correntes concentradas. São correntes secundárias concentradas. Então, no edifício, você tem qualquer obstáculo. Aí o estudo chamou-se a influência do fluxo, né, em um obstáculo qualquer. Então, quando o vento bate num obstáculo, ele desce. Então, se você tem um edifício, a parte mais de cima do edifício, ele capta um ar puro e mais frio, porque o vento lá em cima vem primeiro puro, porque o vento, quer dizer, o ar que tem aqui nas ruas, ele já está contaminado com CO2, com toda aquele miasma, vamos chamar de miasma, aquele ar impuro ali de baixo. Sérgio está dizendo que miasma, ele a última vez que viu foi com Onofre Lopes em 1920. Pois é, então aí aquele vento, aquela corrente secundária, ela desce. Januário seco. E ela provoca uma turbulência que faz uma misturada, quer dizer, ela provoca uma mistura e aquilo acende, quer dizer, tem uma forma de você limpar a rua, primeira coisa. Dispersa os poluentes que estão no meio da calçada. Mas aí tem todas as consequências digamos, de andar a andar, você vai melhorando a qualidade do ar. E aí eu falo de saúde. À medida que você vai diminuindo o número de vetores, quase não chega mais vetores, que é um primeiro fator, né, gente? A qualidade do ar, que é uma coisa importante. O ar que você respira no nível da rua, eu chamo a camada de Wilhelm Prandt, que era um alemão que criou a teoria da camada limite em 1903. Você tem uma cidade toda horizontal, ela é rugosa. Quando você tem a cidade verticalizada, quer dizer, espaçadamente, não vale paredão. Claro, se você tem paredão, os afastamentos, lógico, claro. Tem que ter pandemônio. É o caso, lógico. Tem que ter afastamento adequado e tudo. Aí você, no caso tropical. Aí você começa a criar, aí você começa a criar o clima de montanha, que é extremamente favorável. É por isso que hoje eu sou um defensor da verticalização. Por todos esses fatores, do ponto de vista da saúde. Questão dos vetores e a questão do ar.
que é... No lugar frio esquenta, porque é o que eles querem fazer, então fazem prédios colados. No nosso caso tropical, prédios afastados. Faz esse efeito positivo do ar descer, refresca a rua, melhora a qualidade do ar, né? E cada pavimento desse, não é isso? Isso. É melhor do que as casas. Eu não posso deixar de citar o exemplo do primeiro plano de diretor de Natal, que foi de Polidrelli, que lá em 1901, lá do tempo de segundo Vanderlei. Segundo Vanderlei na primeira administração dos Maranhão, né? Que era Pedro Velho. Ele criou esse plano. E Polidrelli, que era um agrimensor, fez isso. Tirou em Petrópolis. As pessoas pensam que aquilo foi Palumbo. Não teve nada de Palumbo. Aquelas ruas foram pensadas exatamente pelo sanitarista segundo Vanderlei, que ele queria as ruas como um mínimo de 30 metros de largura. Porque nós vivíamos o quê? Cidade de Alta e Ribeira, ruazinhas estreitas, casas conjugadas. A cidade colonial. Exato. Aquilo era um pandemônio para a doença. Aí eles criaram tirou Petrópolis, era o novo bairro, a nova cidade, ele chamava Nova Cidade. E as casas tinham que ser separadas todas de 5 metros uma da outra. E as ruas exageradamente 30 metros. Aquilo foi um terror. Virou assim um pandemônio que ninguém queria. Professor Rubens, quer que só que uma última coisa importante. Quem tiver em casa um celular e tenha bússola, vá na Salgado Filho ou na Hermes e bote o celular. O Manuel Gondim e o Polidrelli alinharam essas avenidas para ficarem ortogonais, quer dizer, 90 graus com o vento. Tal como Hipócrates ensinou em 2.500 anos atrás. Pronto, vou falar de as transversais estão seguindo o vento. Então, esse alinhamento do Tirol Petrópolis, as ruas estão de frente para o nascente com o vento vindo direto, com o vento sudeste, e as transversais fazem o canal. 100 anos atrás, quer dizer que traçaram o Natal. Quer dizer que já tivemos gente proveito da vegetação. Que hoje podemos tirar proveito com a verticalização. Com a verticalização. A perguntazinha safada. É o conhecimento em ação. Quer dizer que já tivemos gente inteligente planejando Natal? Temos, não. Essa mesa e fora dela. Quem está nos ouvindo também, acredito. Professor Manuel Lucas. Tivemos reuso de água em 1901. Esse plano já previa reuso de água. É incrível, as pessoas não sabem. Geni, reuso de água residuária. Roberto, há 100 anos atrás, nós já tínhamos. E ainda hoje a gente fica trazer o professor Manuel Lucas para ele falar. O professor Manuel Lucas tem que ser uma entrevista de 1 hora só dele. Não, a gente tem 40 minutos, a gente faz. Eu agradeço demais a participação aqui de professor Manuel Lucas, de Geni, minha amiga Geni, conhece tudo na área. Eu tenho recebido. Diga lá, meu amigo. Temos uma pergunta aqui de um ouvinte justamente para a Geni. Então, antes de você se despedir, vamos só fazer aqui para a gente interagir com os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Tá lá. Bem rapidinho. Fabrício Amorim, do Sanvale, pergunta a Geni: em bairros notadamente vocacionados para o uso mais condizente com sua função ambiental, como o Sanvale, que fica no entorno do Parque de Natal, na Zona de Proteção Ambiental 1, qual a viabilidade do uso de estações de tratamentos individuais para empreendimentos residenciais? Bom, nenhum problema, né? Porque como lá é ainda muito horizontal, de alguma forma o efluente tratado que sai de uma fossa e vai para um sumidouro para ser disposto no solo, ele é absorvido. Uma coisa que o professor falou aqui, a questão do nitrato, foi até Aldo que falou, a questão do nitrato, né? Quando a gente fizer todo o sistema de esgoto, a gente vai perder uma recarga de água no nosso aquífero. E a questão do nitrato é uma questão que tem que ser trabalhada de outra forma. Não se tira o nitrato da água, como alguns pensam que tiram. A gente tem que dar um jeito de ter água de superfície que a gente possa misturar para poder a gente distribuir dentro dos padrões que são exigidos pela Organização Mundial de Saúde. Isso é uma coisa. O fato de ter soluções individualizadas para Sanvale não vão atrapalhar. É claro que a gente está trabalhando para fazer uma rede coletiva e não precisar infiltrar lá, para levar tudo para a estação de tratamento Guarapes. E a gente está acelerando, inclusive, a parte do Sanvale, porque a gente tem um prazo anterior à conclusão da ET Guarapes de colocar uma parte desse esgoto em outra estação enquanto Guarapes fica pronto. Mas isso não atrapalha, não. Obrigado aos professores, que Geni também é professora da área. Tem muitos comentários aqui. Muitos comentários aqui. Parabéns, Cláudio Campos, que é engenheiro. Parabéns, amigos. Estou escutando o programa show. Silvio Bezerra, engenheiro, presidente do Sinduscom. Manda um abraço para o meu professor Manuel Lucas. Debate show. Faz anos que eu não encontro com o Manuel Lucas. Grande professor, um craque.
E aí tem uma série de mensagens, eu tô lendo essas duas aqui, eu agradeço demais a participação de vocês dois, que voltarão aqui posteriormente. Muitíssimo obrigado, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Você está ouvindo Mesa Redonda Especial, na sua 94 FM, a Rádio TV da cidade. Oferecimento Bonfim Panificadora. É gostoso, é perfeito, é Bonfim. A panificadora mais completa. 3206-5700. Clínica Oral Estética. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Venha conhecer o mocap motivacional e como a tecnologia digital transforma seu sorriso. 3606-3000. Minds, a única escola com inglês presencial e digital. 3201-4300. Cidade. O aplicativo da sua Rádio Cidade está de cara nova. Acesse a Google Play ou App Store. Desinstale a antiga versão e baixe o novo app. 94 FM Rádio Cidade. Com novas funções e muito mais interatividade. Sempre pensando no melhor para nosso ouvinte. Tem a programação da 94 FM em qualquer parte do mundo, com a praticidade que você merece. Acesse para ouvir a Rádio Light da cidade. Informação, jornalismo e música na medida certa, você só encontra na 94 FM Rádio Cidade. Já imaginou fazer uma cirurgia de implantes dentários sem corte e sem sutura? A Oral Estética convida você a conhecer a cirurgia guiada de implantes. Este procedimento é uma técnica inovadora, utilizando a tecnologia digital que permite instalar implantes sem corte e sem sutura, com precisão, previsibilidade e rapidez. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Telefone 3606-3000. Sabe aquela viagem dos seus sonhos ou a tão esperada promoção no emprego? Estudar na Minds pode ser muito mais do que aprender inglês. Com aulas temáticas e professores qualificados, na Minds ensinamos inglês por meio de diálogos e atividades do cotidiano e muitos outros assuntos que desenvolvem a memória e valores que levamos para a vida toda. Tudo isso com técnicas que tornam o aprendizado muito mais eficiente e divertido, sem falar nos nossos horários flexíveis, se ajustando com a sua necessidade. Vem pra Minds, o inglês que transforma. 3201-4300. Chegou o novo cartão Nordestão. Um Nordestão de vantagens para você. Aproveite! Cerveja Skol Puro Malte, lata 269 ml, 1,69. Coxa com sobrecoxa de frango envelopado bom todo, quilo 6,99. Filezinho sassami de frango perdigão, bandeja 1 quilo, 11,98. Cerveja Stella Artois, garrafa 550 ml, 5,89. Nordestão, ofertas imperdíveis em todas as nossas lojas. Venha aproveitar! Beba com moderação. Eu sou pai. Eu sou mãe. A gente não é mais um casal. E isso não pode fazer mal para o nosso filho. Se você é pai, não fale mal da mãe para o seu filho. Se você é mãe, não fale mal do pai para seu filho. Colocar um filho contra o pai, mãe ou responsável é alienação parental. 80% dos filhos de casais separados sofrem com isso. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Assembleia Legislativa do RN. Cosmopolitan apresenta W. A maior banda de pop dos anos 90 ao vivo no Cosmopolitan. E mais, DJ Solon Silvestre tocando os grandes sucessos dos anos 80 e 90. W ao vivo no Cosmopolitan, sexta, dia 1º de novembro. W. Reservas 99916-9926. O Cidade Notícias é muito mais informação, comentários, entrevistas e interação de uma forma única e diferenciada de fazer jornalismo, com a apresentação de Sênio Timene. O Cidade Notícias é jornalismo com conteúdo, credibilidade e dinamismo, feito especialmente para a melhor companhia que existe, você. Cidade Notícias, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui na sua 94 FM, a Rádio da Cidade. Oferecimento Cicobi Rio Grande do Norte. Faça parte. Progresso e sustentabilidade na cidade. Cidade.
água veio de beca. Estamos no ar aqui e voltamos com o debate sobre o plano diretor de Natal. Aqui nos estúdios agora estão Luciano Barros, o Comodoro Luque, que é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo daqui, e Ana Dalgisa, que é a presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Já foi arquitetura uma época. Já foi arquitetura, por isso que a gente tem que lembrar. Depois eles se separaram, fizeram um divórcio aí, foi antes de eu não chegar lá. Não, mas foi consensual. Foi amigável. Aqui é amigável. Então vamos falar aqui. Jana, mas antes de falar disso, está todo mundo aqui comendo ali, um café da manhã muito bom. Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que tá maravilhoso, não tá? Tá bom demais. Sabe por quê? A gente vai falar de coisa boa. Vamos falar da panificadora Bonfim. No coração do bairro da Candelária, a Bonfim se tornou referência no mercado, sendo reconhecida por produtos de alta qualidade, variedade e atendimento diferenciado. A panificadora Bonfim conta com uma ampla convivência, buffet, kit festa, adega e todo um mix de produtos pensados para as necessidades do dia a dia. E o melhor, funciona todos os dias das 6 da manhã até as 9 da noite. É gostoso, é perto, é Bonfim. Avenida Prudente de Moraes, 6.300 Candelária. E o telefone da panificadora Bonfim é o 3206-5700. Olha aqui, esse buffet aí vocês já podem contratar a Bonfim, porque ele tá show de bola aqui. Continuando, né, Gena? Vamos embora agora. O professor Rubens vai introduzi-los aqui no estúdio, os dois convidados. Você não estava... Eu introduzi? Você não estava com bola ainda agora? Você começou a falar aqui, você foi pegar um café ali. Vamos lá, fica à vontade. Não. Bom, Luciano aqui do CAL, Ana Dalgisa do CREA. Qual a visão dos profissionais aí que constroem a cidade, que projetam a cidade, que fazem acontecer no plano diretor, enfim. O que podemos dizer para as pessoas, para onde vamos? Eu acho que, bom dia a todos. Parabenizar a Rádio Cidade por esse debate. Eu acho que a sociedade tem que cada vez mais participar, conhecer. Às vezes a gente pensa, o plano diretor é um assunto muito técnico, mas ele impacta diretamente na vida de qualquer pessoa, seja aquela que mora no Guarapi, seja aquela que mora em Areia Preta. E a gente tem que estar sempre discutindo e que essa população ela esteja atenta e participando ativamente deste processo. Então, em relação aos profissionais, lá no CREA, a gente abrange várias categorias que impactam diretamente e sentem o impacto no plano diretor, desde a engenharia civil, a ambiental, a geografia. Então, todas essas áreas elas estão envolvidas. Mas, acima de tudo, a gente também tem cidadãos que vivem nessa cidade. E eu tenho certeza que tanto o profissional quanto o cidadão quer uma cidade que ela seja socialmente democrática, mas que ela tenha desenvolvimento. A gente não aguenta mais ouvir na imprensa que Natal está perdendo para João Pessoa, para Fortaleza, para Salvador, para uma série de coisas, não só no turismo, mas na qualidade de vida também. Então está na hora da gente dar as mãos para pensar qual é a cidade que a gente quer, que qualidade de vida a gente quer. É essa que a gente tem? Eu imagino que não. Então está na hora dessa discussão e esse é o momento. E é um momento rápido para a gente pensar a cidade que queremos. A minha concepção é que, eu até ouvindo os debates anteriores a mim, a questão, eu defendo muito uma cidade compacta. Eu acho que Natal é uma cidade espalhada, foi se espalhando ao longo do tempo, que acabou invadindo a região metropolitana, onde a gente vê todos os dias engarrafamento, seja na Zona Norte, quando entrando na Zona Sul, porque elas moram lá fora e trabalham aqui. E um outro ponto que a gente precisa ter uma cidade mais compacta é uma cidade que praticamente não tem convivência de vizinhos, porque ninguém anda nas calçadas. Aí a gente vê uma discussão recentemente sobre faixa de pedestres em locais totalmente inapropriados. Mas é para facilitar a vida do pedestre. Beleza. E a gente tem calçada acessível? Não tem. E tem pedestre? E tem pedestre? Se alguém estava comentando, acho que era o Dr. Jaime, a Ribeira, a Cidade Alta, você tem vida lá até no sábado, domingo às 16 horas, depois não tem mais. Não, na Ribeira não tem vida quase nunca. Nenhuma. No sábado de manhã só tem vida em Petrópolis, no CCAB. À tarde já não tem mais, e nem uma área de Petrópolis você tem gente na rua. É verdade, aí você vai em cidades não muito distantes, não precisa ir para outro lugar do mundo. Eu gosto de dar um exemplo de uma cidade que todo mundo acha que morre de medo de andar na rua, Rio de Janeiro.
todo mundo anda na rua. Você vai no Leblon, você caminha, a cidade é viva qualquer hora do dia. Aqui é morta a cidade, eu estava falando sobre isso. Aqui é morta. Natal é cidade morta hoje. Você não vai na padaria a pé, a calçada é inacessível. Vamos propor a gente fazer um debate seguinte: quem matou Natal? Pra gente descobrir e fazer uma estátua negativa, de cabeça para baixo, enterrando quem foi responsável por isso. Não. Então, só para finalizar, acho que tanto a sociedade quanto os profissionais querem uma cidade que volte a ter vida, e aí a gente precisa desenvolver determinadas áreas, determinados bairros, seja com coeficiente de aproveitamento maior, seja com atrativos, e a gente tem uma força muito grande, que eu acho que é uma grande vantagem, que são as operações urbanas consorciadas, que você pode desenvolver determinadas regiões da cidade com a iniciativa privada e com o poder público. Ana, antes de passar para o Luciano, a nossa engenharia brasileira fica a dever da engenharia mundial? Jamais. A gente tem condições de ter uma cidade de Natal tão próspera, bela, bonita, enfim, em termos de engenharia como tem outros do mundo? Eu vou só lhe dar um exemplo. A engenharia brasileira, ela é exportadora, né? A gente sabe que tiveram problemas com as grandes empresas brasileiras, mas é uma questão de gestão e política, mas de técnica de engenharia não, porque imagina, a engenharia brasileira construiu e constrói e vem ampliando. Metrô de Caracas. Aeroporto de Miami, Arena Airlines em Miami, com a nossa tecnologia e com a engenharia que a gente conhece. Então, os nossos profissionais, né? Então, engenharia a gente sabe fazer. A gente só precisa ter segurança jurídica, permeabilidade. E Natal também. Natal também, claro. Luciano Barros. Estão preparados? Bom dia, amigos. Bom dia, senhores. Parabenizar e agradecer o convite ao Conselho. Estou aqui representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E como você bem falou, qual é a postura dos arquitetos e urbanistas diante da revisão do plano diretor? Veja só, antes da nossa entrevista, a gente percebeu aqui a posição e a observação de vários profissionais, vários cidadãos que colocaram pontos de vista dos mais diversos possível. E muitos deles, vamos dizer assim, que trouxeram pra gente vários pontos de reflexão. Há uma confluência, todos dizendo que todos consideram que Natal está no caminho errado. É a confluência básica. O que, se a gente espremer tudo que foi discutido aqui, há essa confluência. Natal errou. Isso. Precisamos ajustar, né? Então, veja só, o que ocorre? Nessa gama de informações que a gente tem, a Ana Dalgisa foi muito feliz em fazer um questionamento muito importante. Que cidade é essa que a gente quer? A gente agora, a prefeitura fez uma condução do plano diretor até agora, no momento de fazer o que? Consulta ao cliente da cidade. Cidadão. Quem é o cliente da cidadão? O que é que ele acha da cidade? O que é que ele espera de Natal? O que ele quer de Natal? Então, essa é a primeira pergunta que qualquer revisão do plano diretor precisa responder. Na verdade, ele faz a pergunta e aí, a partir de agora, a partir de uma análise técnica e criteriosa, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para os engenheiros e arquitetos e urbanistas, porque o título de arquiteto e urbanista é justamente no momento. Na hora que você faz uma proposição de uma cidade, o urbanista é exatamente vamos dizer assim, o maestro do desenho. Ele vai fazer os critérios. Então o urbanista não pode ser preconceituoso. De jeito nenhum. Com preconceito ninguém deve ter, né? Eu também acho, mas você tem que ter exatamente uma visão democrática de todos os aspectos. Deixa eu só dizer a você, a gente discute aqui há algum tempo já, eu, professor Rubens, Roberto, Sofia, Guga, o Wilson Cardoso passou por aqui, outros passaram. Eu sou abordado na rua por arquitetos com uma visão completamente preconceituosa sobre o que a gente discute aqui, ou seja, mente fechada. Sim. Porque você pode ter a sua opinião e ter a sua posição que você quiser ter e deixar que o outro tenha a do outro. Pessoas que querem fazer patrulhamento, cerceando a opinião do outro. É de uma loucura completamente. Não tem a menor dúvida. Eu acho que o momento dessa vamos dizer assim, de questionamentos do processo é justamente para a gente escutar a maior diversidade possível de informações, de opiniões. É exatamente aí que a gente vai, desse caldo que a gente vai ter aí, a gente vai ter a possibilidade de discutir propostas e aí sim, no momento democrático, as melhores ideias técnicas vão prevalecer. Não adianta a gente querer impor nada, a gente vai ter que demonstrar tecnicamente qual é a melhor saída. E aí é o que eu digo, a gente tem que colocar um pano, vamos dizer assim, ter até calma para fazer uma análise de todo esse arcabouço técnico que foi posto aí. A prefeitura tem que ter muito tempo técnico para analisar isso aí, talvez algumas consultorias especiais, alguns pontos específicos, para dar uma resposta e aí sim submeter. Que até então, gente, a gente não tem nada de plano diretor em Natal. O que a gente tem hoje é o plano diretor vigente. Sim, mas pois é. Posição a gente não tem nada. Então a gente não tem que ter preconceito nenhum, a gente tem que escutar tudo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se eu fosse fazer uma manchete agora,
Eu ia dizer o seguinte: o presidente do CAL concorda. Nós não temos plano diretor em Natal, ponto. Não. Como o plano que está vigindo de 2007, ele está de uma declaração dessa e ia caracterizar que ele estava reconhecendo que não tinha. Entendeu? Vamos aproveitar aqui o seguinte: como o assunto está muito técnico, eu vou passar direto, vou fazer uma pergunta provocativa para você, porque eu estou a fim de que o nosso ouvinte se sinta presente na mesa. Há uma discussão permanente que a gente fez aqui já e que as pessoas questionam muito. Nós chegamos a um consenso aqui que Natal é uma cidade que ela vai até Areia Preta e depois ela vai até Ponta Negra e tem uma rodovia que liga a Areia Preta a Ponta Negra e que isola da convivência da cidade a via costeira, ou seja, há um segregamento de quem está na via costeira, dos turistas e tudo, e nós não nos inserimos lá naquela região. Aí, na visão do Conselho, na engenharia eu já sei, porque a engenharia, eu já disse aqui algumas vezes e a Ana Júlia acabou de dizer, a engenharia brasileira é espetacular e a engenharia já resolveu quase todos os problemas e desafios apresentados a ela. Mas é uma pergunta para o presidente do CAL, não é só para o arquiteto não. O que é que você acha da possibilidade de intensificação, de ligação da cidade do lado de cá com a via costeira através de túneis, por exemplo, entre a Bernardo Vieira e a via costeira? Isso é uma pergunta. E a segunda, e da ocupação lateral à margem da rodovia em relação ao Parque das Dunas, que tem 1.200 hectares e que, segundo os cálculos que Guga fez, se a gente tirar 40 hectares, foi 40, Guga? 50 metros. 40 hectares de uma ponta a outra, dá para você fazer residência, edifício, lojas, o que você imaginar que uma cidade normal tem. Eu vou fazer até São duas questões. Que algumas pessoas não sabem do passivo ambiental que tem na via costeira, que é justamente aquela área que foi a pissarrada que teve lá, aquele buraco por trás do hotel Pirâmide, aliás, por trás do hotel Parque da Costeira, que foi justamente todo aquele pissal, foi tirado dali para construir a via costeira. E aquilo é um passivo ambiental. Aquilo poderia ser utilizado como efetivamente um espaço urbano para se fazer algum equipamento ali. Está lá. Ninguém vê porque simplesmente a vegetação cobriu lá. Então o que ocorre? Ali podia ser o quê? Uma praça, apartamentos, edifício naquele lugar? Poderia. Não tem a menor dúvida. Obviamente que você fez uma pergunta para o conselho, então o conselho é um colegiado. Tem que levar essa questão? Não, você não vai levar para lá, não. Você vai responder sem nada. Senão você deixa de outra, Lucas. E a posição de Luciano? Agora, veja só, do ponto de vista urbanístico, como arquiteto urbanista que sou, eu vejo que o que foi desenhado e imaginado para Natal em 80 e pouco, para desenvolver o turismo, que era principalmente criar as zonas de interesse turístico. 1, Ponta Negra. 2, Via Costeira. 3, as praias urbanas, Areia Preta, Praia do Meio e Praia do Forte, elas não atingiram na plenitude os seus objetivos. Ponta Negra, talvez sim, porque ele fez o quê? Ele disse, olha, aqui você vai ter hotelaria, restaurantes e casas unifamiliares, para não convergir, você não perder terreno para o que a gente mais desejava, que ocupasse o máximo ali com hotéis. Então, esse é um Ponta Negra, talvez tenha mais atendido. A Via Costeira era uma área que, na verdade, era uma concessão pública, aonde você tinha o direito de construir, você ganhava uma concessão e tinha tantos anos para construir. Então, até hoje mesmo, essa questão fundiária da Via Costeira tem que ser resolvida. É um ponto específico. Tem que ser resolvido. Agora, não tem a menor dúvida. Hoje eu vejo a Via Costeira totalmente, vamos dizer assim, com um potencial muito abaixo do que ela pode ter. Posso só interromper em relação à Via Costeira rapidinho? Eu sou frequentadora assídua da Via Costeira. Também sou, né? Eu corro lá, às vezes eu pedalo lá. Eu andava lá e deixei de andar por conta de ameaça. Todas as vezes eu fico imaginando o que é que um turista sente ao caminhar na Via Costeira. Porque é uma via abandonada. Ela é cuidada apenas pelos hotéis, que naquele trecho que ele deu vida. Você anda no lado mais próximo da Ponta Negra ou do lado de cá? Porque eu andava no lado de Areia Preta e a gente deixou de andar, eu e um grupo. Gente, tem dia que eu saio do Oxa ao relógio. Sim. E eu vou lhe dizer que do Oxa correndo. Do Oxa ao relógio você vai encontrar uma ou duas lixeiras do Oxa na via ao inteira, relógio. Na via inteira, 8 quilômetros. Devia ter 50, né? Não, então a cidade é suja, não tem lixeira. A cidade poderia ganhar um lindo parque na Via Costeira, que ganhou graças a Deus tiraram o entulho do tapume, que virou um tapume fantasma. Porque está interditado pelo próprio. Aquela projeto era bacana do parque ali. Era bacana. Então,
Eu sempre digo que quando estou lá, a via costeira pede socorro. Sem dúvida. Agora deixa eu ver para o Luco, para ele responder esse negócio da via costeira e do túnel. Ele não respondeu. Vamos dizer assim, eu acho que a via costeira hoje realmente tem que resolver essa questão fundiária. E integrá-la com a cidade. E só a partir daí a gente vai ter condições de imaginar um uso mais intensificado. Tem que intensificar o uso ali, não tem a menor dúvida. Tem que integrá-la com a cidade. Tem que integrar, tem que fazer maiores aberturas, talvez 1 ou 2 hotéis tem que ser efetivamente não implantados e criar ali parques para que as pessoas acessem a praia, os pontos de banho. Infelizmente a via costeira não tem muitos pontos de banho. Isso é fato. Nem o acesso público à praia. Eu cheguei a pegar o projeto de planeamento, vamos chamar assim, da via costeira e só tinham 2 ou 3 pontos de banho. Luciano, e se esses hotéis que você está dizendo que deveriam não ser ativados, se fossem verticalizados? Poderia ser também uma saída. Não tem a menor dúvida. Eu também, é como eu faço com você, eu não tenho preconceito. O impacto ambiental é menor, né? Não é? Você imagina o impacto ambiental, você imaginando que de longe, de dentro do mar, você vai ver os hotéis e por trás dos hotéis o cordão do mar, talvez seja uma visão que não seja mais adequada. Eu preciso fazer um intervalozinho rápido. Para que a gente tenha uma ligação. Preciso fazer um intervalozinho rápido agora e nós voltamos já. Nós voltamos em 2 minutos. Jaque? Você está ouvindo Mesa Redonda Especial.